Olá, a gente está aqui mais uma vez trazendo um conteúdo bacana para você. E hoje o nosso episódio do podcast vai ser relacionado a mente e corpo. Hoje é relacione-se bem com a sua mente e com o seu corpo, ou relacione-se bem com o seu corpo e a sua mente. Aqui, nesse episódio de hoje, a gente vai dizer que a sua mente e o seu corpo fazem parte de um único sistema. A gente vai explicar isso. E recentemente foi publicado no site da Veja, da Exame, da Infomoney, que um trio de pesquisadores brasileiros desenvolveram uma ferramenta de análise corporal que está revolucionando a forma como as pessoas enfrentam e resolvem os seus problemas. E a gente vai explicar nesse áudio, nesse episódio hoje, de forma bem resumida, como foi que a sua mente e o seu corpo se desenvolveram em um processo paralelo de 5 etapas durante a milenização do seu sistema nervoso. E isso tudo iniciou quando você ainda estava no útero da sua mãe e só terminou quando você tinha mais ou menos 5 anos de idade. A gente vai fazer aqui um resumo desse processo e enquanto eu vou explicando, eu e a Ju, a gente vai explicando para você. Eu quero que você puxe na sua memória ou nas suas histórias o que você ouviu, o que você sentiu, o que você lembra, como foi cada uma dessas 5 etapas da sua vida, lá na primeira infância. E observe bem as 5 sensações básicas que ficaram registradas no seu sistema nervoso. E assim você tenta identificar quais delas você sente e vive com mais intensidade. Se é a rejeição, se é o abandono, se é a manipulação, se é a humilhação ou se é a traição. Quais dessas você sente com mais intensidade e qual delas você prefere evitar? E eu vou repetir, para ficar bem claro para você isso. É rejeição, abandono, manipulação, humilhação ou a traição. E por que a gente quer que você preste atenção em cada uma dessas sensações? Porque cada uma delas foi registrada no seu sistema nervoso em cada uma das 5 etapas pelas quais você passou. E esse processo moldou tanto a sua mente quanto o seu corpo em como ele é hoje. E por isso, pelo formato do seu corpo, dá para saber que tipo de mente você tem. E sabendo o tipo da mente que você tem, você consegue descobrir por que você age e reage de determinadas maneiras diante dos desafios que você tem em ter um casamento frio, sem sexo, o outro não te entende, você não entende o outro, também os ciúmes, não consegue confiar no outro. E são todas essas questões que você vê no teu relacionamento. E isso tudo é explicado, por isso pelo formato do corpo dá para saber o tipo de mente que você tem e por que você tem tantos problemas de relacionamento. E para que esse conteúdo nosso não fique muito longo, e em outro conteúdo a gente vai explicar um pouquinho mais sobre cada etapa, cada traço, como ele molda a mente e o corpo. Mas nesse, vamos fazer um resumo para você entender um pouquinho melhor. Nas 5 etapas, a primeira etapa começa no útero. E quem passou por uma gravidez complicada terá o traço de caráter que a gente chama de esquizoide. Esse traço ele é mais forte na mente. E sendo assim, essa pessoa terá um corpo mais magro, com muita energia na cabeça e pouca energia ou força no seu corpo. Essas pessoas são geralmente... Elas usam óculos, são extremamente racionais e muito lógicas. Elas não gostam muito de contato e falam pouco. Mas elas são pessoas extremamente criativas, mas também são pouco executoras. E tem uma coisa importante de saber sobre esse traço. Os esquizoides odeiam incomodar. Por isso eles não são muito proativos e nem falam muito. Quem tem esse traço de caráter muito alto não gosta de se expor e morre de medo de ser rejeitado. Essa relação do útero com as percepções inconscientes do bebê se dá por conta do estado fisiológico da mãe, que se altera quando ela passa por algum desconforto intenso ou um trauma na gestação, e sempre que o estado emocional dela se altera,
o estado fisiológico também se altera, fazendo o corpo dela mandar menos sangue para o útero, deixando ele frio, duro e desconfortável para essa criança que ainda está lá dentro da barriga. Cada etapa dessa tem uma explicação técnica, física, biológica. Mas a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, até porque senão o nosso conteúdo vai ficar muito extenso. Beleza? E agora a gente vai para a segunda etapa. E a segunda etapa eu vou deixar a Ju explicar um pouquinho. E a segunda etapa é quando a criança nasce, quando ela sai do útero e vai para a fase da amamentação. Quem passou por essa fase, mamando de menos, tem o traço de caráter oral mais alto, que vai dar para o corpo um formato mais arredondado, muitas vezes com aspectos infantis, com um olhar que conecta muito. São pessoas extremamente comunicativas. O nome oral é bem sugestivo, né, Igor? Essas pessoas, elas adoram contato com pessoas, não conseguem ficar sozinhas por muito tempo, são pessoas extremamente sentimentais e elas morrem de medo de ser abandonadas. E aí a gente entra já na terceira etapa de milenização da coluna, que forma o terceiro traço de caráter. E eu não quero que você se assuste com o nome, porque o traço de caráter é chamado de psicopata. Mas aqui a gente não está falando daquele psicopata que você vê no filme, que você vê nas novelas. Esse nome é apenas um nome científico. E esse traço, ele se forma quando a criança já tem o controle da parte superior do corpo. Ela já controla bem o tronco, mas ainda ela não controla bem as pernas, porque esse processo de milenização da medula ainda não desceu o suficiente. Quem tem muito desse traço de caráter vai ter o corpo em forma de triângulo invertido, ou seja, vai ser maior em cima e menor embaixo. Até o rosto da pessoa, ele tem esse formato, com o queixo um pouquinho mais fino, formando uma ponta mesmo assim, alongando no queixo. Essas pessoas são extremamente articuladas. Elas gostam de negociar, elas gostam de liderar, elas gostam de criar planos, mas elas não são pessoas executoras, porque elas preferem que os outros façam. Elas mandam muito, mas realizam pouco. E outra característica bem importante para a mente desse tipo de pessoa é que elas são pessoas frias, que não mostram tanto os seus sentimentos e também não têm muita facilidade em se interessar pelo mundo dos outros e pelos sentimentos dos outros. E o grande medo desse traço do psicopata é se sentir manipulado ou usado por outras pessoas. E aí agora eu aproveito para te fazer uma grande pergunta. Você já se identificou com algum desses traços aí? Você fica lembrando ou tentando identificar o seu companheiro ou a sua parceira? Mas eu vou te falar, concentre-se em identificar o seu perfil. Concentre-se em você por enquanto, beleza? E aí a gente vai para o nosso quarto traço e a Ju vai explicar um pouquinho desse traço. E o nosso quarto traço de caráter que se forma na nossa mente e fica registrado no nosso sistema nervoso enquanto o nosso corpo se desenvolve é o traço do caráter de masoquista, que também não é aquele dos filmes, das novelas, lembre-se, são nomes científicos. Ele se forma durante a fase do desfraude, que é quando a criança ainda não tem o controle do esfíncter anal e ela se sente humilhada por fazer cocô na calça, por exemplo, e receber uma bronca e a reprovação na frente de outras pessoas. Pessoas com esse traço de caráter, ou seja, o masoquista, e tem esse traço muito alto, tem o formato do corpo mais quadrado, que é um formato de corpo mais preparado para suportar peso e guardar coisas dentro de si. Elas têm um formato do bumbum bem amassado e trancado. Em muitos casos, trancado com tanta força que faz com que os pés se abram quando a pessoa fica parada. Tudo isso para evitar fazer merda. Por isso são pessoas extremamente metódicas e atentas a todos os detalhes. São pessoas mais lentas, porém muito fortes e constantes. Emocionalmente, são pessoas sensíveis, que sentem bastante, mas que não demonstram, elas guardam tudo dentro de si. O maior medo de um masoquista é falhar e ser exposto. Por isso fará com que ele se sinta muito humilhado. E aí, a gente vai para o nosso último traço. E esse último traço ele é chamado de rígido. Esse traço ele se desenvolve
na fase em que a milenização do sistema nervoso atinge o ponto final da coluna, dando para o aparelho reprodutor sensibilidades novas, que até aquele momento a criança ainda não tinha. E é nesse momento que a sexualidade surge na vida, na mente e no corpo humano, fazendo com que o menino se conecte mais com a sua mãe e a menina mais com o seu pai, formando o que Freud descreveu como o Triângulo de Édipo. Pessoas com esse traço de caráter evidente desenvolvem um corpo e uma mente extremamente competitivos. A menina perdeu o seu primeiro grande amor, seu pai, para sua mãe, e o menino perdeu para o seu pai. Por isso o corpo e a mente ficam tão competitivos. E como esse traço se forma na fase do surgimento da sexualidade, o corpo ganha formas e aspectos muito atraentes, que por sua vez fazem com que as pessoas sejam muito exigentes. Como esse traço se desenvolveu em uma relação triangular, onde a criança tentava formar um par com quem já tinha, seu pai e sua mãe, na vida, na carreira e nos negócios, pessoas assim se dividem sempre e têm muita dificuldade de focar em uma única coisa, o que no caso da transição de carreira atrapalha ainda mais. Quem tem o traço de caráter rígido muito alto, vivem com medo de ser traído, trocado ou excluído das relações. Agora vem a pergunta que não quer calar. Então, como a gente chegou até aqui, como a gente sabe que todo esse conhecimento que a gente falou resolve todas aquelas questões que a gente falou de ter uma troca muito fria com o seu cônjuge, de não ter sexo, de o outro não te entender ou de você não entender o outro, de ter uma questão de ciúme, de você não conseguir confiar no outro. Sabe aquela sensação que você tem de você estar com o outro, mas você sentir que é algo muito frio, parece que você não está realmente com o outro? Como a gente sabe que isso tudo que a gente falou resolve isso, e como a gente também sabe que a gente pode te ajudar a construir um relacionamento muito mais saudável, a ter muito mais sexo, a você ter prazer nos relacionamentos conjugal, a de você entender o outro também, a de você não ter ciúme ou diminuir esse ciúme, a de você aprender a confiar no outro, aprender a confiar em você. E isso também não serve só para o seu relacionamento conjugal. Mas quando você descobre isso, você consegue expandir isso para o universo dos seus filhos, ao universo de ser um adulto saudável. E o trio que criou essa técnica e que desenvolveu a ferramenta que saiu na mídia, como a gente explicou lá em cima, que essa ferramenta é revolucionária, eles são os fundadores da empresa chamada O Corpo Explica. E eles têm muito conteúdo incrível nas redes, mas eles não conseguem fazer análise nem atender esse público aberto, e hoje em dia tem muitas pessoas que consomem, né, o Instagram deles mesmo, o YouTube. E como hoje esse pessoal do Corpo Explica, eles se dedicam apenas à pesquisa, eles estão sempre buscando novas técnicas e eles usam esse tempo que eles têm para treinar coaches, psicólogos, terapeutas, médicos e pessoas que se interessam em aprender essa abordagem, esse tema. E hoje, no Brasil, só para você ter uma ideia disso, que a gente está falando aqui, são poucas pessoas e poucos profissionais que oferecem esse tipo de análise. E, graças a Deus, eu e a Ju, a gente faz parte desse quadro de pessoas. Porque isso tem mudado a nossa vida. Isso, na verdade, mudou, transformou a nossa visão de mundo. E a gente fica muito feliz porque a gente foi formado, a gente foi treinado e a gente é autorizado pelo Corpo Explica para fazer esse tipo de análise. E agora, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, se você quiser bater um papo, pode ser comigo, pode ser com a Ju, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, para você entender um pouco mais sobre essa questão de frieza mesmo, de você não conseguir se relacionar bem, de você ver que o outro não te entende ou que você não consegue entender o outro, e entender também como a sua mente funciona para que você consiga
se livrar disso, né? Porque você consiga não ser mais uma pessoa fria, porque você consiga entender o outro, porque você consiga também entender por que o outro não te entende. E você trazer um relacionamento saudável, trazer abundância na sua vida, trazer mais amor, mais consciência, essa relação de prazer na sua vida. Porque quando a gente está alinhado com isso, quando a gente está alinhado com a outra pessoa, quando a gente tem mais prazer nos relacionamentos, a nossa vida é muito diferente disso. E o nosso objetivo é realmente se tornarmos adultos saudáveis e também trazer essa consciência e trazer você para também ser um adulto saudável. E o bacana disso é que a gente está hoje com um canal que a gente atende online. E a gente pode, e de verdade, a gente quer ajudar você a ter acesso a esse conhecimento que mudou a nossa vida e que hoje a gente utiliza ele para ajudar pessoas como você que está ouvindo isso agora. E o mais legal disso é que você pode chamar a gente nas nossas redes sociais, pode mandar uma mensagem pra gente, a gente pode mandar um material, algum estudo de caso que seja bem parecido com o que você está passando hoje, e nós também podemos agendar uma análise para você. E é bacana a gente falar isso agora, porque assim, a gente já tem casos de análise, a gente tem pessoas e casos. Então, se você quiser entender um pouco isso, a gente manda isso para você, para que você consiga entender um pouco melhor. A análise ela é rápida, ela é feita com uma roupa normal do dia a dia e ela pode ser gravada para você assistir depois ou mostrar também para alguém se fizer sentido, né, para você. E a gente faz um preço super acessível. E o resultado, sem dúvida, a gente sabe que vai te surpreender. Porque é isso que a gente tá escutando, a gente ouve de outras pessoas e das pessoas que a gente já fez essa análise. E depois dessa análise, você vai enxergar que o mundo... você vai enxergar o mundo de uma outra forma, um outro olhar. A sua escolha será mais leve. E o mais legal é que você vai aprender a se respeitar e respeitar o outro, o seu parceiro, dentro dos seus relacionamentos, trazendo tudo aquilo que o Igor já trouxe pra gente aqui em cima. Então, como a Ju falou, a nossa visão de mundo, a nossa forma de enxergar o mundo mudou muito com isso. Então, me chama aí, ou chama a Ju, e a gente vai adorar bater um papo com você. E eu tenho certeza que você vai adorar. Beleza? A gente se vê no nosso próximo podcast e eu te espero pro nosso bate-papo. Beleza? Leu.